Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem e espero que tenham sentido a falta das nossas leituras, porque eu senti. E mesmo não podendo gravar, ainda fiquei me cobrando muito que voltasse, pelo menos para finalizar essa primeira parte das leituras. Né? Depois, em um outro momento, nós continuaremos com a segunda parte do livro. Agora, o Cabe a Nós é um trato com o trecho mais citado, mais badalado, a síntese de toda a filosofia do Ortega, que está em seu primeiro livro, né? Está nas Meditações do Schott, e que logo na primeira expressão de sua filosofia ele já deixa claro o que é o importante para ele no trato da vida humana. E por esse sentido, essa leitura e comentário de hoje será importante para tentar tornar mais clara a ideia que coaduna todo o pensamento do Ortega. Então, eu preparei aqui para nós hoje comentarmos o seguinte trecho. Na edição que eu estou usando está na página 52, na edição mais recente da Vida Editorial está na página 32, né? E está escrito assim: Eu sou eu e minha circunstância, e se não salva ela, não me salva a mim. Bene fac loco illi conatus est, lemos na Bíblia. E na escola platônica se nos dá como empresa a toda a cultura esta: salvar as aparências, os fenômenos, quer dizer, buscar o sentido do que nos rodeia. Bom, o trecho em si é maravilhoso, né? A escrita do trecho é muito bem pensada, muito bem organizada. É um bom exemplo de toda a capacidade de escrita do Ortega. Ele, nesse trecho, busca, portanto, logo no início, na abertura, demonstrar a condição fundamental da vida humana, ou seja, o eu e a circunstância. E aqui eu vou chamar a atenção para um primeiro detalhe, né? O eu e minha circunstância, aqui disposto, né? O eu que não pode ser a não ser com a circunstância, é uma condição básica para se perceber a própria existência da pessoa, né? Isso é o que o William Marias vai denominar no Antropologia Metafísica a estrutura analítica da vida humana. Quer dizer, é tudo aquilo que é necessário para que possa existir vida humana. Ou seja, se observarmos toda a realidade material que nos cerca e também a realidade espiritual do próprio homem, há de se perceber que tudo o que está ao seu redor, né, todo o mundo, por assim dizer, toda a criação, toda a constituição do universo, né, é parte integrante da minha realidade porque eu não poderia ser sem ela. Eu espero que seja claro. Ou seja, é impossível pensar no ser humano, é impossível pensar na vida humana suspensa num vácuo. Então, quando falamos do homem, do ser humano, da pessoa humana, ele sempre está instalado numa realidade material mundana. E a partir dessa sua instalação, nós percebemos também toda a sua condição espiritual. Faz parte da sua constituição, é elemento de sua instalação. Bom, a primeira grande questão a ser colocada aqui seria essa. Por isso que ele coloca: se não salvo a ela, não salvo a mim. Por isso que eu sou eu e minha circunstância. Eu e circunstância é uma coisa só, porque um permite a vida do outro e vice-versa. Um age sobre o outro e vice-versa, né?
que o salvá-la é justamente o movimento de toda a vida. Salvar a circunstância é a condição primária para que o indivíduo exerça a sua vida. Ou seja, é um agir frente ao que o mundo lhe coloca. Então veja, dentro das condições comuns, né, do trato com a realidade da circunstância ou com o conceito de circunstância, a forma mais imediata, mais comum de se ver comentários acerca do conceito é quando comentam sobre aquilo que está próximo, né? O que me cerca, né? Que não está errado. Né? Então aqui eu tenho uma garrafa com água, tenho o computador à minha frente, os livros ao lado, as paredes, o chão, e tudo isso se a gente for investigar não, for buscando, né, um processo de investigação profunda, nós vamos encontrando latentes nisso, que é mais patente, estruturas ainda mais profundas que fazem parte dessa circunstância, entende? Ou seja, é possível e é necessário pensar que existe uma ampliação, tá, da circunstância na qual estamos lidando. Ou seja, a circunstância imediata, ou seja, a situação, né, na qual nos encontramos, situação é outro termo que Marias também usa, ela está amparada por uma circunstância. Nessa circunstância, ela deve ser sempre pensada de forma ampliada. Ou seja, a circunstância não é simplesmente o que está agora circunme. Essa é a forma imediata de tratar dela e é com ela que nós vamos lidar imediatamente. Mas circunstância é também todo o conjunto do mundo. O que é filosofia, o Ortega, inclusive, trata a circunstância como o próprio mundo. Quer dizer, tudo aquilo que está na realidade na qual estamos inseridos, certo? Então, quando nós ampliamos o conceito de circunstância, a percepção do conceito de circunstância, isso nos leva a pensar também uma outra condição, que é a condição de temporalidade, né? A condição do tempo, a historicidade própria, que permitiu a condição atual na qual estou. Né? E, por consequência, nós vamos observando que em todo o conjunto daquilo que foi realizado, em todo o conjunto do que me cerca agora, existe uma ação humana constante que permitiu essa configuração, para o bem ou para o mal. Ou seja, a circunstância não é necessariamente algo bom, a circunstância é onde eu estou, é parte da minha vida e ela age sobre mim da mesma maneira que eu vou agir sobre ela, e isso deve ser sempre considerado. A forma dela agir não é boa e nem má, mas ela pode ser uma maneira, depender da minha condição, ela pode ser uma maneira de crescimento, de realização, e pode ser um impedimento. Por quê? Porque eu não sei lidar com ela, porque eu não tenho ferramentas suficientes para lidar com ela, segundo aquilo que eu quero realizar. Tá? Então, ainda considerando a temporalidade, se eu considero que houve ação humana anterior à minha que me colocou nessa determinada circunstância, o conceito de circunstância também deve ser pensado considerando toda a minha história. Toda a minha história. Ou seja, a circunstância na qual estou, ela responde diretamente a toda a minha vida anterior, e é a circunstância na qual eu estou que irá favorecer ou dificultar a realização daquilo que eu pretendo realizar. No momento que eu considero a circunstância dentro de toda essa possibilidade, de toda essa gama de elementos, ela deixa de ter uma forma de exposição
uma forma de utilização curta, grosseira, e passa a considerar toda uma estrutura maior, toda uma estrutura que permite um desenvolvimento melhor da análise própria da vida humana que nós pretendemos analisar. Portanto, é fundamental pensar a circunstância considerando todo esse elemento da estrutura, primeiro a estrutura analítica, e depois nos aprofundarmos nas estruturas empíricas de cada pessoa instalada no mundo. Isso é um elemento que favorece toda a nossa análise e vai considerar elementos históricos, elementos sociais, elementos psicológicos, né? Tudo isso tem uma característica que não pode ser negada no contexto da análise do tema da circunstância. E gostaria de chamar a atenção também para um detalhe, que há uma referência aqui em latim, né, no texto das Meditações, e que o Ortega aponta para a Bíblia. Benefac loco ilio quam natus est, lemos na Bíblia. E a tradução do texto é: faça o bem ao lugar onde nasceste. E esse texto não está na Vulgata, não existe na Bíblia. O Ronald Robson coloca isso numa nota de rodapé, né, da edição da Vida Editorial. O Gilberto Melo Pujaves não toca no assunto aqui, e o William Marias também não menciona, né, no seu comentário, aqui ao fundo. Ele vai diretamente para a própria circunstância, né, o que leva a fazer uma pesquisa para tentar encontrar de onde é essa citação. Essa citação não se encontra fora dos textos da meditação do Quixote. Pelo menos eu não consegui encontrar, mas eu encontrei num artigo do Jorge Gracia, que é um biógrafo do Ortega Gasset, escreveu uma biografia dele, lançada pela Taurus, se não me engano, lá na Espanha, e ele dá uma leitura sobre essa referência, a Bíblia que não existe, e a suposição dele é que o Ortega tenha colocado isso para que em uma referência da Bíblia, dentro do que ele propunha, pudesse acalmar corações um pouco mais alvoroçados e que de imediato não viessem a compreender de boa fé ou não tivesse uma abertura para uma discussão daquela sua proposição ontológica, do eu e da circunstância. Então lançou ali uma referência à Bíblia para tentar acalmar os ânimos. É uma ideia, posso afirmar que é uma ideia interessante a considerar na época, mas eu não sei até que ponto, né, poderia ter sido isso mesmo. Ronald Robson acha que foi um equívoco por ter sido uma citação de cabeça, mas ficamos aí entre o equívoco e o proposital. Ou seja, um erro que passou batido e que nunca foi corrigido, e a piada para contra os seus detratores, poderiam vir de alguma camada religiosa. Mas mesmo não sabendo de onde vem a referência, né, essa noção de fazer o bem aonde se nasce, que é uma chamada muito forte, arremata toda a leitura pregressa que a gente já fez aqui, quando ele chama atenção para os detalhes, quando ele diz que para alcançarmos o maior é preciso primeiro pisarmos no solo claro de onde estamos, né? Olhar para as flores que ficam ao lado do caminho, olhar de fato para aquele que nos acompanha na jornada heróica, né?
ou seja, atenção para onde estamos. E quando falamos da circunstância dentro desse quesito, é observar claramente o que é possível de se alcançar quando temos plena noção do que nos cerca. Ou seja, o trabalho, né, a vida, o fazer, né, que é extremamente importante, porque a vida é justamente isso, a resolução de problemas, é ter o que fazer. Né? Tudo isso ganha maior significado, tudo isso passa por uma realização melhor a partir da hora que tenho consciência do que me cerca, de toda essa circunstância, de toda a condição analítica das estruturas empíricas e procuro o bem a esse meu lugar. Procurar o bem a esse meu lugar é procurar justamente salvar as circunstâncias. É justamente dar ao que tem junto a mim a sua realização máxima. O salvar a circunstância é isso, é fazer com que aquilo que tenho ao meu redor, fazer com que as minhas circunstâncias rendam, que eu tire de dentro dela aquilo que ela pode oferecer. Entende? Então, nesse sentido, o trecho que segue adiante, que é o lema da escola platônica, que ele coloca, salvar as aparências, os fenômenos, quer dizer, buscar o sentido que nos rodeia. Fica ainda mais claro. Salvar as aparências, aquilo que me aparenta de um jeito, aquilo que me é apresentado sob uma determinada forma, pode possuir ainda mais dentro de si. Pode possuir ainda mais dentro de si. E caso eu queira trazer isso para fora, é preciso, inevitavelmente, fazer um esforço genuíno de atenção, um esforço genuíno de observação. E para salvar algo, é preciso encontrar nele, né? Melhor dizendo, é preciso dar a ele uma atenção que antes não se tinha. Né? Todo o processo está relacionado a isso. Né? Um outro detalhe interessante, né, é que, se pensarmos, né, em circunstância, né, nós chegamos também a uma condição, né, que eu e circunstância, como elementos próprios da vida humana que não se desvinculam, são o conjunto que levará Ortega a sintetizar uma fórmula nova, né, de que a vida é a realidade radical. Realidade radical do quê? Realidade radical para o homem, ou seja, tudo o que ele faz a partir da própria vida. Todo o conhecimento que ele possui é um conhecimento radicado na sua própria vida. Isso daí é um ponto de partida absoluto para que se tenha um filosofar rígido. E por isso que a filosofia do Ortega, ela nega, inclusive, né, o subjetivismo. Porque a vida como realidade radical é ponto de partida. Como as coisas se mostram a mim, é o ponto de partida para qualquer outra análise. E isso vai ficando claro quando, ao desenvolver, né, da filosofia do Ortega, em toda a obra, né, dele, isso aqui já considerando até seus últimos textos, nós percebemos que esse ponto de partida absoluta, né, que é uma evidência clara, porque todo o resto pode vir a ser ilusório, erro e tudo mais, o fato de estar vivo e o fato de estar no mundo, o fato de agir no mundo, o fato de
possuir, né, essa vida radicada nas circunstâncias, vida essa que não pode ser negada, é um elemento fundamental, um elemento inicial e inquestionável. E a partir disso que a análise, né, da vida humana em si pode ser feita sem cair na ilusão do subjetivismo, sem cair nas ilusões do idealismo, do racionalismo, do positivismo, dos ismos que Ortega queria renunciar. Ou seja, é uma forma de consciência de si e do mundo. Consciência de si que está vivo e interage com as circunstâncias, interage com o mundo. E consciência do mundo que interage comigo. Tá? Quer dizer, o grande ponto de partida da vida como realidade radical, a vida que é ela com a circunstância com ela, é justamente a percepção, a consciência de que eu tenho ação direta com o mundo e o mundo tem ação direta comigo. E esse ponto de partida fundamental para o pensamento orteguiano, né, é indispensável para a compreensão daquilo que ele quer estruturar. Inclusive, é elemento fundamental para se pensar mais uma coisa além da negação do subjetivismo que está na filosofia dele. Isso é importante para se pensar também a maneira como Ortega tem uma raiz forte na fenomenologia. A filosofia do Ortega y Gasset, por consequência, em partes também do Julián Marías, mesmo que eles não concordem, mesmo que nós possamos observar críticas a eles com relação a Edmund Husserl e a fenomenologia que o Husserl desenvolve, mas em estudos consideráveis, né, apontam, e é perceptível na maneira como ele escreve, a maneira como o método dele funciona, é perceptível a forte raiz fenomenológica, a percepção, a ideia de consciência de si, do mundo, a negação do subjetivismo, a busca de um ponto de partida absoluto. Tudo isso destaca que o método do Ortega y Gasset, um método que foi também passado adiante por Julián Marías e outros discípulos do Ortega, é um método fenomenológico. Então, na percepção do eu e da circunstância, na observação desse critério de absoluto para se filosofar, nós temos, portanto, toda essa gama de possibilidades para analisarmos. Então, ao observar, ao usar o termo circunstância, ao voltarmos à citação do Ortega y Gasset, vale sempre a pena lembrar desses detalhes. E, para encerrar, quero retomar aqui uma leitura que é do trecho da obra Introdução à Filosofia, do Julián Marías, que ele fala da circunstância na seguinte clave. Ele vai explicar a circunstância assim. Circunstância é tudo aquilo que está à minha volta, isto é, tudo o que encontro ou posso encontrar ao meu redor. Meu corpo e as nebulosas mais remotas, minhas disposições e evidências psíquicas e o mundo histórico e social que me rodeia. Meu passado pessoal e a pré-história, minhas ideias e todas as culturas em seu todo. Compreenda-se bem que não se trata de todas estas coisas como tais, tomadas separadas ou aditivamente, mas sim enquanto elas estão ao meu redor, circundem. Com isso fica claro que é impraticável, em termos rigorosos, uma descrição de minha circunstância, porque seria literalmente infinita. Mas essa descrição, além de impossível e desnecessária, é pela razão seguinte.
uma grande parte de ingredientes da circunstância é estritamente individual. Pertence à minha circunstância, àquilo que ela possui de absolutamente insubstituível e único. Nesse detalhe, retomamos o eu sou eu e minha circunstância. Lembrando que a individualidade da condição humana, o seu caráter único, demanda que percebamos que mesmo pessoas no mesmo lugar, pessoas numa mesma cidade, no mesmo país, cada uma tem uma condição muito própria. Às vezes duas pessoas morando numa condição extremamente precária têm uma atitude perante aquela situação precária completamente diferentes. E o que ressalta, mais uma vez, eu sou eu em minhas circunstâncias e se não salvo a elas, não salvo a mim. Quer dizer, é preciso agir em meio àquilo que temos, onde estamos, em prol do que buscamos, em prol do projeto a ser realizado. E fazer, agir, é o viver. Até o próximo vídeo.